Olá, turminha! Vamos iniciar nossa aula de português hoje, quarta-feira, 18/11, comigo, com a professora Fernanda. Nosso assunto de hoje será sinônimos e antônimos. Então, vamos começar. Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Vamos entender melhor vendo alguns exemplos. Aqui temos a frase: a menina é bonita. Se trocarmos a palavra bonita por linda, a frase continuará tendo o mesmo sentido. Fica assim: a menina é linda. Pois as palavras bonita e linda são sinônimos, ou seja, têm o mesmo significado. No próximo exemplo, nós temos: o palhaço está feliz. Se trocarmos a palavra feliz por alegre, a frase fica: o palhaço está alegre. Ou seja, a frase continua com o mesmo sentido, porque a palavra feliz e alegre têm o mesmo sentido, ou seja, são sinônimos. Vamos aqui ler essa frase. O Hulk é valente. Qual palavra é sinônimo de valente? Qual palavra é sinônimo de valente? Vamos aqui observar. Nós temos a palavra medroso e a palavra corajoso. Qual dessas duas palavras é sinônimo com valente? Vamos lá? Então, a palavra que é sinônima com valente é corajoso, tá certo? Elas têm o mesmo sentido. Agora, nós vamos falar sobre os antônimos, tá certo? Se os sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, quando falamos em antônimos, são palavras que têm os significados contrários, significados opostos. Vejamos aqui alguns exemplos. Nessa frase nós temos: meu pai está gordo. Observe aqui a palavra gordo. Vamos agora identificar uma palavra que é contrário de gordo, que é antônimo com gordo. Meu pai está magro. A palavra magro, ela é antônima de gordo, ou seja, ela tem um significado contrário. Então, quando nós mudamos a palavra gordo e magro, a frase ela muda de sentido, tá certo? Pois as palavras gordo e magro têm sentido contrário, ou seja, têm significados opostos. Observe essas frases. Na primeira frase nós temos: o Pinóquio fala mentira. Na segunda frase nós temos: o Pinóquio fala verdade. Quais são as palavras que têm significados contrários nessas frases? Vamos observar aqui quais são as palavras que têm significado contrário. A palavra mentira e a palavra verdade. Elas têm significados opostos. Então, para finalizar, vamos ler essas frases. Na primeira frase, nós temos: minha professora passou uma atividade muito difícil. Na segunda frase, nós temos: minha professora passou uma atividade muito fácil. Nessas frases, nós temos a palavra difícil e fácil, que são antônimas, ou seja, têm sentidos opostos. Quando mudamos a palavra difícil da frase minha professora passou uma atividade muito difícil e trocamos pela palavra fácil, a frase ela mudou de sentido, pois a palavra difícil e fácil são contrárias, ou seja, são antônimos. Agora vamos aqui relembrar. Quando nós falamos em sinônimos, as palavras têm o mesmo significado. Por exemplo, distante é igual a longe.
ou seja, elas são palavras com o mesmo sentido, palavras com o mesmo significado. Por isso que elas são sinônimos. Temos também morar e residir, são sinônimos, são palavras com o significado igual. Temos também perfumado e cheiroso, são palavras sinônimas, têm o mesmo sentido. Temos também a palavra lento e vagaroso, são palavras com o mesmo sentido, são palavras com sinônimos, certo? Agora, vamos aqui ver alguns exemplos de antônimos. Antônimos são palavras com significados contrários, significado oposto. Por exemplo, rico é diferente de pobre, ou seja, são antônimos. Outro antônimo, perto e longe, são diferentes, ou seja, tem significado contrário, são antônimos. Outro exemplo, alegria é diferente de tristeza, são palavras antônimos, têm significados diferentes. Outro antônimo, bom é diferente de mal, são antônimos, têm um sentido contrário. Outro antônimo é dia é diferente de noite, são palavras antônimas, ou seja, com sentido contrário. Agora, nós vamos para a nossa atividade impressa, tá certo? Com a data 18/11, atividade português, que diz assim: antônimos, como nós acabamos de estudar, são palavras que têm sentido contrário. As palavras alegre e triste têm sentido contrário. Elas são antônimos. Agora vamos aqui, observe os desenhos e descubra o antônimo de cada um. Nós temos de um lado uma vela acesa e do outro lado uma vela apagada. Qual é a palavrinha aí antônimo uma da outra? No outro temos um lápis de um jeito e temos do outro lado um outro lápis de outro jeito. Muda uma coisinha aí. Então, você vai descobrir qual é a palavra antônimo aí. Do outro temos um copo que ele está de um jeito e do outro lado temos outro copo que já está um pouco diferente. Qual é a palavra antônimo aí? Você vai tentar descobrir. Do outro lado, nós vamos falar sobre sinônimos. Como nós já vimos, são palavras que possuem o mesmo significado ou significados parecidos. Temos aí o exemplo iguais e idênticos. Então, iguais e idênticos são palavras sinônimas. Toda palavra tem um sinônimo, isto é, outra palavra que quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, pulou é o mesmo que saltou. Então, toda palavra ela tem um sinônimo, uma palavra que pode substituir uma palavra com o mesmo sentido. Então, numere a segunda coluna de acordo com a primeira e encontre os sinônimos. Aqui você vai encontrar os sinônimos, ou seja, uma palavra com o mesmo sentido da outra. No número 1 tem a palavra contente, no número 2, ganhar, no número 3, desejar, 4, longe, 5, calmo, 6, fim, 7, desigual. São as palavras sinônimos? De distante, aí você vai numerar. Término, diferente, receber, alegre e tranquilo e querer. E você vai enumerar a segunda coluna de acordo com as palavras aí da primeira coluna, encontrar os sinônimos, tá certo? A outra atividade, a atividade complementar com a data 18/11, que diz assim, trilha do antônimo. Aqui você vai brincar, né, jogar só com as palavras antônimos, ou seja, palavras que têm sentido contrário, que têm significado diferente, tá certo? Você vai recortar e montar esse dado e também vai recortar essa estrelinha e esse coração, essa imagem do coração. Eles vão servir como os marcadores do jogador. Cada jogador escolhe ou a estrela ou o coração. Você pode jogar com outra pessoa, de 2 jogadores. Então, depois de recortar e montar o dado e recortar os marcadores,
você vai iniciar o jogo, tirar pau ou ímpar para ver quem começa. Então, a trilha ela começa aqui, ó, do começo. Então, você joga o dado e, por exemplo, caiu no número 3 lá no dado. Aí você vai pular 3 casinhas. 1, 2, 3. Aí na terceira casa diz assim: volte 2 casas. Aí você volta 1, 2, volta pro começo. Não é isso? Aí o outro jogador joga. Suponhamos que vai cair no número 6, não é isso? Número 6. Vou colocar aqui o número 6, como se fosse o dado. Aí o jogador vai e pula 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí caiu na palavra cheio. Qual é o antônimo de cheio? Palavra contrário de cheio é vazio, não é isso? Então, cheio, o antônimo de cheio é vazio. Aí depois o outro jogador joga. Aí vamos supor que vai cair no número 4, certo? Aí pula 4 casas. 1, 2, 3, 4. Aí caiu na palavra bonito. Qual é o antônimo de bonito? Feio, não é isso? Então, assim vai indo o jogo. Sempre falar a palavra antônimo, ou seja, a palavra contrária da palavra que caiu na casa que foi jogada, certo? Então, ganha o jogo quem chegar ao fim da trilha primeiro, tá certo? Então, essas foram nossas atividades de hoje. Façam com muita atenção para aprender direitinho o que são sinônimos e o que são antônimos, tá certo? E não esqueça de enviar as fotos para correção. Então, tchau e até a próxima aula.